Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano. Vou continuar neste vídeo a resolver o teste do professor José Carlos e reforço mais uma vez que vou deixar na descrição do vídeo no YouTube o link para vocês acederem diretamente ao site do professor José Carlos, que tem recursos de elevada qualidade para todo o secundário, não só para o 10º, mas também para 11º e 12º. O exercício 4 do teste número 2 é uma questão de escolha múltipla, mais uma vez, diz-nos o seguinte: sejam então x e y dois números reais positivos e distintos. A expressão que temos aqui, né, que é o quociente entre a raiz cúbica de x vezes a raiz quadrada de y sobre y vezes a raiz quadrada de x ao cubo vezes x vezes y quadrado, tudo então elevado a 2/3, é equivalente a qual destas expressões? Quer dizer, temos aqui um exercício que aborda então a simplificação de radicais. E para resolver este exercício eu vou-me munir daquela propriedade dos radicais que nos diz que todo o radical é possível ser transformado numa potência de expoente racional. Ou seja, se eu tiver a raiz de índice n de a elevado a t, isto pode ser transformado numa potência de expoente racional, onde havemos de ficar com esta base elevada então ao expoente racional t sobre n. E sendo assim, eu vou já começar aqui a fazer manipulações, obviamente também abordando algumas propriedades. Por exemplo, eu nesta aqui primeira, aqui no numerador desta fração, eu vou separar isto em duas raízes, apelando então à propriedade de sempre que tenha raiz de um produto, né, A vezes B, índice n, está de ser igual à raiz de índice n de A vezes a raiz de índice n do segundo fator. Ou seja, aquela expressão há de ser igual a obtermos o seguinte. Quer dizer, ficar assim com a raiz cúbica de x. Reparem que estou a aplicar esta propriedade. Um fator é x, o outro é a raiz de y. Vezes a raiz cúbica da raiz quadrada de y. Sobre então y vezes... vou já transformar esta raiz quadrada de x ao cubo numa potência de expoente racional, o que ficaria então com x elevado a 3 meios, vezes, aqui vou apelar à propriedade da potência, né? Ou seja, sempre tiver A vezes B, isto tudo elevado a n, quer dizer, o expoente passa para os dois fatores, ficando então A elevado a n vezes B elevado a n, o que obteria então x elevado a 2/3 vezes y ao quadrado, tudo elevado então a 2/3. Bem, agora aqui no numerador vou então transformar este radical numa potência de expoente racional, ficaria então com x elevado a 1/3, vezes, reparem aqui no segundo, eu vou obter y, vou fazer essa aplicação duas vezes, quer dizer, vou ter y elevado a 1 meio e depois tudo elevado a 1/3. Mas esperem, vou fazer até isto de outra forma. Seria igual, não é? Mas eu podia dizer que quando vocês têm radical de radical, não é? Aquilo é índice 2, está de ser a mesma coisa que eu ter a raiz de índice 6, quer dizer, multiplicam os índices, ficava a sexta raiz de y. Transformando então este radical numa potência de expoente racional, havíamos de obter y elevado então a 1/6. Aqui vou obter y vezes x elevado então a 3 meios. Vou estender a fração, né, que isto havia de ser sobre 1, então multiplicaria os numeradores e os denominadores, obteria então aqui x elevado a 2/3, vezes aqui trabalhando a regra das potências, tem a elevado a b e depois tem toda esta potência elevada a c, eu dou a mesma base e multiplico os expoentes, então ficaria com y elevado a 2 vezes 2/3, o que me daria então 4
terços. Agora o que posso fazer é, visto estar perante produtos, né? Estou perante produtos, vou aplicar a comutativa, né? Vou multiplicar estas duas potências cuja base é x e vou fazer aqui neste y uma pequena desconstrução. Então terei assim, x ao cubo vezes x, vou fazer isto com calma para que vocês entendam. Vou aplicar simplesmente a comutativa, ficarei com x elevado a 1/3, acho que disse ao cubo, peço desculpa, vezes x elevado a 2/3, vezes então y elevado a 1/6. E agora isto vou desmembrar, reparem que 4/3 é a mesma coisa que ter 3/3 mais 1/3, o que ainda há de ser, 3/3 é 1, há de ser a mesma coisa que ter 1 mais 1/3, ou seja, ficaria com y elevado a 1 vezes y elevado a 1/3, e aqui em denominador ficaria com y vezes x elevado a 3/2. Porquê fazer isto? Visto que tenho aqui em denominador y elevado a 1, né? E estou perante aqui o numerador está... É sempre a multiplicar, Eu posso então cancelar este y com este e assim simplificando um pouco mais a expressão. O que vou fazer agora aqui é a regra das potências. Para multiplicação de potências com a mesma base, adicionamos então os expoentes, obterei então x igual, ou melhor, x elevado a 1/3 mais 2/3. 1/3 mais 2/3 dá 3/3, o que seria igual a 1. Então deixarei a coisa ficar assim. Então aqui ficaria com um y igual a 1/6 mais 1/3, e para efetuar esta soma terei então de reduzir esta segunda fração ao mesmo denominador que a primeira, multiplicando quer o numerador quer o denominador por 2. Em denominador ficaria com x elevado a 3/2, o que isto seria então igual, em cima obteria x, depois aqui ficaria com vezes y, teria então 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6, teria 2/6, 1/6 mais 2/6, a dar então 3/6, e ter 3/6 é a mesma coisa em fração irredutível que ter 1/2. Isto a dividir então por x elevado a 3/2. Agora, para simplificar isto, o que eu vou é fazer o seguinte. Reparem, se eu tiver 2/3 vezes 4, isto é a mesma coisa que ter 2/4 vezes 3, e o que eu pretendo aqui é ficar com x sobre x elevado a 3/2 e depois vezes y elevado a 1/2, de modo a que aqui, neste caso, eu aplico agora a regra das potências, mas visto que estou perante uma divisão, vou subtrair os expoentes. Obteria então o seguinte, ficaria com x elevado então a 1 menos 3/2 vezes y elevado a 1/2, efetuando aqui os cálculos vou ter que reduzir ao mesmo denominador, aqui multiplicando esta primeira fração por 2, obteria então 2 menos 3, o que dá então menos 1 sobre o denominador comum, que seria 2, isto vezes 1/2, vezes y elevado a menos 1/2, a mais 1/2, peço desculpa, né? Aqui é positivo, ok, deixa-me então aqui apagar. Vou agora aplicar aqui também uma regra das frações, que me diz que sempre tiver a elevado a menos t, isto há de ser igual a ter 1 sobre a elevado a t, ou seja, se tiver expoente negativo, posso então inverter a fração colocando o expoente simétrico, o que obteria então 1 sobre x elevado a 1/2 vezes y elevado a 1/2. O que vou agora aplicar aqui é a propriedade dos radicais como potência da expoente racional, mas no sentido contrário, ou seja, se também tiver uma potência da expoente racional, eu posso então converter essa potência num radical, isto visto que as minhas opções de escolha múltipla, todas elas estão com radicais. Efetuando então aqui o processo inverso
eu vou ter y elevado ao meio, há de ser a raiz de y, e reparem que eu aqui podia fazer a multiplicação, não é? Então ficava com y elevado ao meio, a dividir por x elevado ao meio, então vou obter x elevado ao meio, convertendo então o radical, há de ficar a raiz quadrada de x. Agora o processo final, mesmo, eu não tenho nenhum caso destes ali, raiz de y sobre raiz x, não, então vou racionalizar o denominador, ou seja, dividindo e multiplicando por raiz quadrada de x, obtendo assim a seguinte fração. Em cima vou fazer o produto, visto que o índice é o mesmo, então terei a raiz quadrada de y vezes x. Em denominador terei então a raiz de x vezes a raiz de x, o que dá a raiz quadrada de x, e então isso obtenho, quer dizer, obteria x se x for um número positivo, e penso que, exato, sendo que x e y são dois números positivos, então reparem vocês num caso destes, raiz de x, né, ao quadrado, terão que ter aqui cuidado nestes cancelamentos. Isto, se x for positivo, dá x, mas se não soubéssemos, daria valor absoluto de x. Vocês têm que garantir sempre que estão perante um valor positivo quando fazem este tipo de cortes. Bem, visto isto então, o exercício está concluído, ou seja, a resposta terá que ser raiz quadrada do produto de y por x sobre x, o que será então a opção correta, como sendo a opção B. Fico-me então por aqui quanto a este exercício, continuarei então a resolver mais questões do teste do professor José Carlos. Tchauzinho.